Bom dia, sábado 8 de junho, nossa quarta e última aula da nossa disciplina de contabilidade avançada, até com vistas ao exame final que se aproxima aí, marcado para o dia 15, é o próximo final de semana. E desta feita, inclusive, será em modo presencial, né? Encerrar a faculdade adotando as considerações que o MEC determina. Desta forma, teremos nossa prova presencial. Última semana aí para tirarmos dúvidas, para nos prepararmos para o exame. Meu conselho minha orientação é que vocês revejam os pontos da matéria, assistam os vídeos explicativos, educativos, refaçam as atividades, se atentem, aqui vai a dica importante, se atentem aos exemplos que são dados na apostila e nos vídeos educativos, porque se assemelham muito ao formato que será cobrado em prova, né? Pois bem, a aula de hoje será sobre equivalência patrimonial, ou melhor, participações permanentes em outras sociedades. Participações relevantes e permanentes em outras sociedades. Participações. A legenda está sendo errada aí, não sei por quê. Preparei hoje uma aula bem prática com a resolução de um exercício que contempla 2 períodos, né, 2 anos, para que de forma prática possamos, bom dia, Gia, possamos aí entender melhor essa matéria da equivalência patrimonial. Vou compartilhar um material aqui. Tá o nosso espelho aqui. Apareceu aí, Gia? A tela aí? Apareceu, certinho. Tá. Na verdade, eu não vou me ater a ficar revisando o conteúdo teórico, não. Será sobre equivalência patrimonial? Eu preparei um exercício aqui que contempla todos os aspectos da aquisição de investimento, com apuração de ágio, amortização de ágio, a variação na participação, o cálculo da equivalência, assim por diante. Eu acho que com esse exercício prático a gente consegue vislumbrar todos os aspectos desse ponto aí. Eu tinha falado pouco antes de você chegar, Jean, que uma dica importante para a prova, que vai ser presencial, é se ater a todos os exemplos que são dados na apostila e nos vídeos educativos, porque eles se assemelham em muito às questões de prova, tá? O formato é bem parecido, tá? Essa tela aqui que a FUMEC arrumou esse semestre não é muito boa, não, porque é difícil visualizar aqui. Acho que é muita informação aqui. Eu vou trabalhar no Excel, fica mais fácil. Apareceu um Excel aí? Então, para mim, aqui a tela tá preta. Para você o quê? Para mim, a tela tá preta aqui. Tá preta? Então vamos Isso. voltar aqui então. Apareceu o Excel agora? Para mim, ainda não. Ué, interessante.
Saudade do aplicativo do Google, viu? Google Meeting, viu? Muito mais fácil de mexer. Compartilhamento pausado. Vamos parar aqui de novo. Agora sim. Apareceu? Não, aqui pra mim tá só com essa sigla OC. Interessante. E agora apareceu? Essa tá na mesma. Nada? Não. Caramba, velho. Quando eu estava naquela tela do PowerPoint, apareceu? No PowerPoint tava aquela tela com fundo azul, né? É. Ah, Nem a minha imagem tá aparecendo, não? agora tá aparecendo só a tela, né? Tipo, da câmera. Qual Tô tela? conseguindo ver você. Tá, É, tá, tô então. conseguindo ver você. Tá, tá. Vamos ver aqui se agora, a partir daqui, eu consigo compartilhar. Apareceu? Agora Excel? foi. Ah, Agora vamos foi. lá. Vamos lá, então vamos lá. Equivalência patrimonial, aquisição de investimentos permanentes relevantes em outra sociedade. Eu vou fazer um exercício aqui e qualquer coisa você me interrompe aí, tá? Vou fazer os cálculos e vou contabilizar a operação para melhor identificação e depois eu vou pedir ao pessoal lá para subir com essa planilha lá para a área do aluno. Então vamos lá. A CIA Zeta adquiriu em 1º de agosto de X1 participação correspondente a 70% da CIA Gama, pelo valor de R$ 10.000. Já sabemos então que é a participação relevante, porque 70% torna a Zeta controladora de Gama. E o PL de Gama, na data da transação, ou seja, em 1º de agosto, era o seguinte: tinha 4 mil de capital, 1.200 de reserva de capital e 1.500 de reserva de lucro, tá? Se eu fizer uma soma aqui, o Pérez de Gama era 6.700. Começando a abrir espaço aqui para a gente trabalhar. Ora, 6.700 é o total do PL de Gama. A percentual de aquisição, que foi 70%, então o investimento que eu comprei foi no valor de 4.690, 70% do PL de Gama,
a cor aqui para ficar identificada aqui a resolução, tá? Valor pago foi R$ 10.000. Eu tenho um sobrepreço aí. Estou pagando 10.000 menos 4.690. Estou pagando 5.300, 5.310 aí, de um sobrepreço que vai ser o quê? Um ágio, tá? Estou pagando mais do que o valor contábil do investimento. Então é o seguinte, eu tenho que apurar qual que é a origem, o fundamento desse ágio, tá? O que que fundamenta esse preço aí, tá? Foi falado aqui, olha, que o imobilizado de Gama, nessa mesma data da aquisição da participação, tinha um valor líquido, qual seja, custo de aquisição menos depreciação acumulada, de 5.200. E o valor justo de 6.100, o valor de mercado desses bens. Então, eu tenho aqui uma mais-valia no imobilizado de Gama. Então, vamos lá, olha, valor contábil líquido do imobilizado e foi precificado em 5.200. E o valor justo do imobilizado, 6.100. Então, eu tenho aqui uma mais-valia totalmente fora do lugar aqui. Tem uma mais-valia aqui de 900. Então, na negociação aqui, apurou-se que o imobilizado de Gama tem uma mais-valia de 900. Se Zeta comprou 70% do investimento em Gama, do PL de Gama, então ela comprou também 70% dessa mais-valia. Então, percentual mais-valia adquirido ad, ad, epa, adquirido por Zeta. Se Zeta comprou 70% do PL, também comprou 70% da mais-valia, 630. Agora sim, eu tenho a composição exata do investimento. Total pago, paguei R$ 10.000. 70% do investimento foi 4.690. 70% da mais-valia do imobilizado de Gama foi de 630. Esse aqui, então, esse aqui é o ágio por mais-valia de ativos. Consequentemente, o ágio por goodwill, a parte não identificada, não atribuída a qualquer ativo, será de os 10.000 menos o investimento e menos o ágio por mais-valia de ativo. Ágio por goodwill, então, 4.680, tá? Com isso, então, eu apurei aqui o valor do investimento, o valor do ágio por mais-valia de ativos e ainda o que restou como sobrepreço não atribuído a um ativo identificável, também conhecido como ágio por goodwill. Então, eu consigo começar a contabilizar esses eventos aqui. Ó. Abrir um razonete aqui. Não, né? Vários.
A conta bancos tinha um saldo lá que não interessa, tinha dinheiro em conta lá. Desse banco saiu R$ 10.000, que foi aquisição de investimento. Eu tenho aqui, ó, no ativo não permanente, investimento CIA Gama. Comprei 4.690. Eu tenho aqui um ágio mais valia de ativos de 630. E tem o ágio, o goodwill, ou rentabilidade futura, dos 4.680. Ágio por goodwill não é amortizado, sujeito a impairment, mas fica lá registrado pelo seu custo de aquisição no ativo da empresa investidora. O ágio por mais-valia de ativo será amortizado à medida que o ativo que lhe deu causa também é realizado. A informação que temos aqui é que a vida útil remanescente do imobilizado de Gama é de 4 anos e 3 meses, né? Um quarto de. E 4 meses, né? Não, 3 quartos de um ano são 9 meses, né? 4 por 12, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou amortizar esse ágio aqui, olha. Será amortizado no mesmo período de realização do ativo. Prazo para amortização do ágio mais valia, tá? Vou amortizar esse ágio, então, da mesma forma que o ativo que lhe deu causa, qual seja, mais vale imobilizado, é realizado. Um ativo imobilizado se realiza por depreciação, ou ainda por venda ou perecimento. No custo normal das atividades da empresa, esse ativo é realizado pela depreciação. Vamos amortizar o ágio também pela mesma regra aqui. Contabilizei então aqui o ágio, a amortização eu deixo para o final do ano. Porque a aquisição do investimento se deu em 1º de agosto aqui, e no dia 1º de novembro, o capital de Gama foi elevado em R$ 1.000. O capital era 4.000, foi elevado em R$ 1.000, passou para ser 5.000. E esse aumento foi totalmente suportado por Zeta, pela investidora. O que acontece numa empresa? Quando você tem um aumento de capital, cada sócio acionista comparece na proporção da participação, da sua participação naquele aumento. Se Zeta tem 70% de Gama, Zeta poderia comparecer só com os 70%. Mas ninguém é obrigado, isso se chama direito de preferência, na subscrição de novas ações ou cotas. Mas ninguém, pessoa física ou jurídica, é obrigado a aumentar o capital, pode recusar-se a participar do aumento. Nesse caso, então, ele abre mão do seu direito de preferência e um outro acionista pode assumir no seu lugar. Foi o que aconteceu aqui, o capital elevado em Gama e só Zeta compareceu no aumento, quer dizer, os outros acionistas, os detentores dos outros 30% da empresa, abriram mão do seu direito de preferência, não aumentaram o capital e abriram espaço para que Zeta comparecesse em todo o aumento, tá? Então vamos lá. Quando acontece um aumento de capital mediante a subscrição de novas ações em percentual diferente da participação anterior, né, acontece um ganho ou uma perda na variação da participação relativa. Tá? Isso é muito mais fácil demonstrar do que explicar. Mas, em poucas palavras, a regra é o seguinte: quem é dono do capital social também é dono das demais contas do capital social. Zeta tem 70% do capital de Gama, também tem 70% das suas reservas de capital e reservas de lucro. Quando há alteração na participação do capital social, essa alteração também se reflete
nas demais contas do patrimônio, provocando um ganho ou uma perda. Se eu aumentei a minha participação, eu vou ter um ganho. Se eu reduzir a minha participação, vou ter uma perda. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, o capital, patrimônio inicial de Gama era esse aqui. PL inicial. E a participação de Zeta? Zeta tinha 70%. Quanto Zeta tinha em cada conta aqui? Ela tinha 70% do capital social e também 70% das demais contas do patrimônio. Vemos aqui, ó, olha lá, a participação de Zeta, 4.690, exatamente o que está lá no seu balanço na conta de investimento, tá? 70% de cada conta do PL. Aqui eu tenho o quê? Um aumento do capital. O capital foi elevado em 1.000. O capital era 4.000, se foi elevado em 1.000, ele passou a ser de 5.000 reais. Mas capital passou a ser 5.000 reais. E quem efetuou esse aumento foi Zeta. Sai dinheiro do caixa de Zeta e vai lá para o investimento, tá? Pois bem, observe o seguinte: Zeta tinha 70% do capital de Gama, 70% de 4.2.800. Agora, quando Zeta comparece sozinha, a participação dela nesse capital vai mudar. Por quê? Ela tinha esses 2.800 e ela aumentou 1.000 reais. Antes ela tinha 2.800 num capital que era 4.000 reais. Agora ela tem 3.800 num capital que é 5.000 reais. Qual que é a nova participação de Zeta? 3.800 dividido por 5.000, percentualmente falando, a participação de Zeta agora é 76%. Quando ela comparece no capital, aumentando em proporção superior à sua participação, a sua participação obviamente vai aumentar. Com isso, ao invés de 70%, agora tem 76%. Ora, quem tem as contas do capital social tem as demais contas do PL. Não houve qualquer mudança na reserva de capital, nem na reserva de lucro de Zeta. Apenas houve o aumento do capital social. O PL, que era 6.700, foi agora para 7.700. E agora a Zeta tem 76% desse PL. Eu vou aplicar esse percentual nas demais contas do PL. Olha lá, 1.200 vezes 76%, 912. Antes, a participação de Zeta na reserva de capital era 840, 70%. Quando a participação passa para 76%, o montante que ela tem na reserva de capital de Gama passa a ser 912. O mesmo se aplica à reserva de lucro, que antes era 1.050, agora é 1.140. Novo PL, novo investimento de Zeta, perdão, 5.852. Por quê? Ela ganhou aqui, olha, ela tinha 840, agora tem 912 na reserva de capital. E na reserva de lucro, antes ela tinha 1.050, agora tem 1.140. Teve um ganho de 90. Aqui, ó, ganho na variação da participação relativa.
ganho da variação da participação relativa, 162. Eu vou contabilizar esse investimento como um ganho, ó, 1.162. E qual que é a contrapartida? A despeito de ser um ganho, eu não vou lançar no resultado. Lá no patrimônio líquido de Zeta, patrimônio líquido, na conta de outros resultados abrangentes, eu vou ter uma conta lá, é ganho ou perda na variação da participação relativa. Tive esse ganho aqui, ó, deu uma sujeira aqui. Esse ganho aqui, ó, de 162. Dá de mais espaço aqui. Se eu pegar um subtotal aqui na minha conta de investimento de gama, olha, 5852, exatamente o valor apurado aqui no cálculo da variação. Acho que compensa até fazer uma referência aqui, ó. Olha lá, ó. Bateu direitinho. Tranquilo, Jean? Podemos seguir? Vamos seguir, professor. Tá tranquilo agora. Pois bem, então, só aqui já tem material para 4 questões diferentes, né? Valor da aquisição do investimento, valor da apuração do ágio por mais-valia de ativo, valor da apuração do ágio por goodwill, ganho na variação da participação relativa. Salvar essa planilha, né? Daqui a pouco dá um tilt aí. Final do ano, chegamos aqui em dezembro, com alguns eventos aqui, ó. Ao final de X1, Gama apurou lucro contábil de 1.200, pelo que provisionou dividendos de 60% após a reserva legal. O restante do lucro permaneceu em reservas de lucro. Lucro é reserva. Lucro vai para a reserva de lucro, não é capital. Tem um erro aqui. Beleza. Então vamos lá. Antes de calcular a equivalência patrimonial aqui, eu vou calcular a amortização do ágio. Amortização do ágio por mais-valia de ativos. Para X1, né? Data de aquisição do investimento foi 1º de agosto de X1, conforme falado aqui no começo do exercício. Quantidade de meses a amortizar em X1 serão, então, aqui 4 meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. Ah, não, são 5 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses, né? Valor do ágio por mais-valia. Nós quantificamos esse ágio em 630. A participação correspondente à gama. A mais-valia do ativo é 900. Gama comprou 70% do investimento, comprou 630 desse ágio. Desse ágio mais-valia. Importante. A despeito de, após a aquisição do investimento, ter ocorrido variação no percentual de participação do investimento aqui, de 70% para 76%, esse ágio aqui não sofre qualquer alteração. Ele foi marcado lá pelo percentual de aquisição, pelo percentual quando da aquisição do investimento e não vai sofrer alteração, ainda que essa participação sofra
alteração, tá? Pode aumentar, pode diminuir, o ágio continua pela sua participação inicial lá. Pois bem, do ágio por mais-valia de ativos de 900, eu adquiri 70% dele, comprei 630, tá? Prazo de amortização do ágio. Foi relatado prazo de amortização do imobilizado, né? Do imobilizado. Foi informado que ele tinha vida útil remanescente de 4 anos e 3/4 de ano, né? 4 anos e 3/4, que significam 4 anos e 9 meses. 4 anos e 9 meses. Ou ainda 48 com 9, 4 anos, 48 meses, mais 9 meses, 57 meses, tá? Então, esse aqui é o prazo total para que eu amortizar o meu ágio. Amortização em X1. Quanto vai ser? O 630 dividido por 57 meses, vezes 5 meses que eu amortizei em X1. Arredondar isso aqui. A amortização do ágio para X1, então, 630 dividido por 57 vezes 5. Tranquilo quanto a essa conta aí? Alguma dúvida? Então, amortização do ágio para X1, 55. Vem aqui, ó, faça um crédito na conta do ativo, amortização do ágio. Lá no resultado, despesa com amortização do ágio. A despesa para X1 foi de 55. Agora sim, vou calcular a equivalência patrimonial. Lucro de gama em X1, 1.200. Dividendos, 60% do lucro após reserva legal. Lembrando que o cálculo do MEP antecede a provisão dos dividendos, tá? Sempre tem que ter esse cuidado, calcular o MEP antes de tirar o dividendo lá do patrimônio líquido da investida. Senão, vai dar a diferença do meu MEP. Então, cálculo do MEP, do método da equivalência patrimonial. PL de gama após aumento do capital. O PL inicial era 6.700, aumentei R$ 1.000, o PL foi para 7.700. Está aqui, 7.700. Lucro no ano. Gama teve um lucro de 1.200. Com isso, PL base para o MEP. Meu PL base é 8.900, tá? PL era 6.700, aumento de capital de R$ 1.000, mais o lucro do ano de 1.200, PL base para o MEP, 8.900. Participação de Zeta, que é 76%.
Observe que, a despeito da participação inicial ser de 70%, comprou os 70%, depois, com o aumento de capital totalmente suportado por Zeta, essa participação elevou-se para 76%. 8.900 vezes 76%. Zeta, então, agora, o investimento é 6.764. 76% de 8.900. Meu investimento anterior é o último saldo do Razão antes do cálculo do MEP. O investimento inicial era 4.690, 70% do PL de Gama. Aumentei o capital em 1.000. Depois tive um ganho na participação de 162. Investimento anterior, 5.852. Vou buscar aqui, 5.852. Então, o método da equivalência patrimonial aqui, olha, meu investimento atualizado agora, 6.764. Meu investimento anterior, 6.852. Eu tive um ganho do MEP de 912. Bateu direitinho aqui, fiz a conferência rápida aqui. Esse, então, aqui é o ganho do MEP que eu tive em X1, calculado sobre o patrimônio de Gama. Vamos contabilizar aqui, ó. Tive esse ganho aqui. A contrapartida, lá no resultado, ganho do MEP. Tive esse ganho aqui de 912. Contabilizei aqui esse ganho. Tem mais uma informação aqui que é o seguinte, que Gama provisionou dividendos de 60% do lucro após a reserva legal. Cálculo dos dividendos de Gama. Lucro do ano, 1.200. Reserva legal, artigo 193 da Lei 6.404, né? 5%. Menos 60. Não sei por que esse... sessenta, base dos dividendos, 1.140. Dividendos de 60%. Gama pagará 684 de dividendos para todos os seus acionistas. Valor devido a Zeta. Zeta tem 76% de Gama. Se Gama vai pagar 684 de dividendos, a parte que compete a Zeta será de 520. Aqui, 520. Vamos contabilizar aqui. Como que eu contabilizo o dividendo lá na empresa investida, a que vai pagar os dividendos? Né? Faço o cálculo lá na DMPL. Eu tiro esse valor do patrimônio líquido e jogo lá no passivo circulante como dividendos a pagar. Quando eu pagar, eu dou baixa contra o banco. Se eu faço esse movimento lá na investida, tiro do PL e jogo para passivo circulante, lá na investidora,
o movimento será o contrário. Eu tiro do ativo investimento e jogo para um ativo circulante, dividendos a receber. Olha lá, eu tenho a participação de 520 dos dividendos. Vou tirar daqui, olha, fazer um crédito na conta de investimento. Todos os lançamentos aqui, nos razonetes, estão referenciados, né, em vez de ser digitado. Só esse aqui que foi digitado, o resto é referenciado. Fácil saber de onde veio, tem a célula aqui avisando. Lá no ativo circulante, ativo circulante, dividendos a receber. Vou reconhecer aqui esses 520. Ok? Se eu quiser fazer um teste aqui, olha, se o meu MEP está certo, se a minha capitalização está certa, vamos aqui, olha. PL final de Gama. Quanto que é? Olha, eu tinha 8.900 menos o dividendo que ela se propôs a pagar. PL 6.700, mais 1.000 de capital 7.700, mais 1.200 de lucro, 8.900. 60% do lucro após a reserva legal, dividendos. O resto permaneciam em reservas. Reservas de lucro. Dividendos. Ah, já tirei aqui o dividendo. PL final de Gama após os dividendos. 8.900 menos o dividendo que ela se propôs a pagar. Participação de Zeta. Zeta tem 76% de Gama. 6.244. Vamos conferir o nosso razonete lá, olha. Eu tinha 5.912, mais ganho do MEP 912. Eu tinha 5.852, perdão, investimento anterior, mais o ganho do MEP 912, menos 520 de dividendos. 6.244. Exatamente a conferência que eu fiz aqui. Com isso aqui, olha, minha equivalência está certinha. Tudo bem, Jean? Podemos seguir? Mais alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí? Vou ter que resistir a essa parte, mas pode continuar no momento. Tranquilo. Então vamos lá. Qualquer coisa interrompe aí. Então, fechei o X1 aqui, olha. Adquiri o investimento, calculei o ágio mais-valia do ativo e a sua amortização do ano, calculei o ágio do goodwill, esse não sofre amortização, fica lá guardado no balanço da investidora. Aumentei o capital e reconheci o ganho na variação da participação relativa. Calculei o MEP do ano e calculei o dividendo a que eu tenho direito. Fechei X1, balanço fechado. Vamos para X2 agora. Né? Fechei X1 aqui, X2. Em 25 de 3 de X2, Gama pagou dividendos aos seus acionistas. Ela tinha calculado aqui um dividendo de 684. Pagou dividendos, ó. Esse aqui. Qual foi o lançamento lá em Gama? Ela creditou o banco e debitou dividendos a pagar. Zerou a obrigação. Fez o quê? Fez a TED lá para os seus acionistas. Então, Zeta recebe a parte que lhe é direito, tá? Zeta recebe no banco sua parte dos dividendos. Como mudei de ano, eu vou mudar de cor aqui para melhor identificação. Vou pegar um verdinho aqui. Então, chegou agora aqui em X2, eu recebi no banco esse valor dos dividendos, olha lá. Quanto que é a minha parte? 6.520.
Lança aqui os 520 e zero a conta aqui de dividendo a receber. 520. Lançamento simples aqui. Gama paga aos seus acionistas, Zeta recebe a parte que lhe é de direito. Seguindo aqui, olha, em 31/7 de X2, o capital de Gama foi elevado para 6.000, tendo Zeta comparecido com 900. Elevado para 6.000. Quanto que era o capital antes? Ele era 4.000, aumentou 1.000, foi para 5.000. Agora foi para 6.000. Novo aumento de 1.000. Novo aumento de 1.000. Pelo que Gama comparece com 900. Já sabemos aqui que há um diferencial de participação. Por quê? Gama agora tem 76%, Zeta agora, perdão, tem 76% de Gama. 76% no novo aumento de 1.000 seria 760, mas ela comparece com 900. 900 é mais do que 76%, né? Vai ter uma diferença aqui na participação. Novo aumento de 1.000. Deixar bem, ele não foi aumentado em 6.000, ele foi aumentado para 6.000. Antes, para facilitar, vamos entender como é que está o PL de Gama aqui, olha. Se eu fizesse uma rápida DMPL de X1, DMPL Gama de X1. Entender DMPL é muito importante para entender essa questão do investimento. Olha aqui, olha. Gama tinha capital, tinha reserva de capital, reserva de capital, reserva de lucros e tem a conta de LPA transitória total. Bem rapidinho aqui, olha. Em 0,101 de X1. Quanto que é o PL inicial de Gama? Está aqui no exercício, olha. O capital era 4.000, a reserva de capital era 1.200 e a reserva de lucro era 1.500. Zero aqui. Teve aumento de capital em X1 de R$ 1.000. Com isso, ó, teve também o lucro de X1, que foi quanto? 1.200. E teve o quê? Faz umas linhas aqui. Distribuição. Aliás, destinação. Destinou para quê? Dividendos e foi falado, o resto ficou em reservas. Reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, todas aquelas eventuais reservas listadas do artigo 193 ao 197 da Lei 6.404, né? Ela pagou quanto dividendo aqui, olha? Ela pagou 684. E o resto foi para reserva de lucro. Quanto? Os 1.200 menos os 684. Em 31/12 de X1, capital de Gama era 5.000, a reserva de capital permaneceu inalterada, reserva de lucro foi para 2016, LPA e transitório. Peraí, reservas. Deu para cá. Esse aqui.
é transitório. Total do PL de zeta, de gama, 816. Olha aqui, ó, 816, 816. Fiz essa movimentação aqui só para a gente entender os saldos das contas do PL, tá? Essa cor aqui tá muito boa, não? Negritar isso aqui. Esse aqui é o PL de gama em 31 de dezembro de X1. Aí temos o quê? Um novo aumento de capital de R$ 1.000. Novo aumento de capital. Novo aumento de capital. Pois bem, PL anterior. Eu tinha capital, reserva de capital, reserva de lucros. Quanto que era? Vou copiar aqui, olha, da minha DMPL aqui, da facinha, aqui, 2016. Total do PL, 816. Participação, 76% de Zeta. Zeta tem 76% de cada conta dessa aqui, olha. Vamos dar um total aqui, ó. Olha lá, Zeta tem 76% de cada conta do PL. 76% de cada conta, 6.244. Olha o meu razonete lá do investimento. 6.244. Batendo direitinho aqui, ó, tá vendo? Por isso que é bom fazer par e passo e ir conferindo. Aumento de capital. O capital foi para 1.000. As demais contas permanecem inalteradas. Aumento de capital de 1.000. Calma, peraí. Estou correndo para dar tempo aqui, ó. O capital era 5.000, foi aumentado para R$ 6.000, aumentou em 1.000. As reservas permanecem inalteradas. PL, que era 8.216, foi para 9.216. E Zeta comparece com 900. Nesses 1.000 aqui de aumento, Zeta compareceu com 900. 3.800 mais 900, a participação de Zeta agora é 4.700. Isso é quanto por cento? 4.700 dividido por 6.000, percentual. Olha lá, a participação que era 76%, agora foi para 78,33%. Vamos aplicar isso aqui, esse novo percentual. Travou? Vezes. Com isso, meu investimento, ó, 7.219. Tive um ganho na reserva de capital, tive um ganho também na reserva de lucro. Ganho na variação da participação, 75. Vamos contabilizar isso aí, ó. Do meu banco saiu R$ 1.000 para um novo aumento de capital, julguei lá no investimento, mais R$ 1.000 com um aumento de capital. E tive esse ganho aqui, olha, de 75. Aumentei meu investimento aqui em 75, ganho na variação da participação, 75. Olha o teste aqui, olha. Com isso, meu razonete aqui foi para 7.319. Investimento anterior, olha, perdão, o aumento de capital foi 900. 7, 6, 2, 4, 4. Aumentei 900 de capital, não aumentei sozinho. Alguém lá exerceu o direito e aumentou 100. E tive esse ganho de 75. Novo saldo de investimento, 7.219.
Olha aqui, 7.219. Batendo direitinho. Rapidamente, para acabar de calcular o MAP aqui, ó. Gama passou a oferecer matéria-prima para Zeta, tá? Antes disso, amortização ágil mais valia para X2. Rapidamente aqui, ó. A mais-valia do ativo, 630 que eu paguei, dividido por 57 meses, vezes 12 meses para X2, a amortização do ágio, 132 para 12 meses em X2. Vamos contabilizar aqui, ó. Amortizei o ágio, resultado, despesa, 133. Cálculo do MEP. Correr, senão o tempo aqui acaba, eu não consigo concluir o exercício, que seria muito ruim. PL de Gama após o aumento do capital. O anterior aqui, olha, PL dela foi para 9.216. Fechei o ano com 8.216, depois do lucro do ano e dividendos. Teve esse aumento aqui de R$ 1.000, 9.216. Lucro do ano. Gama teve um lucro de 920. 920 foi o lucro de X2. 920. Agora mudou uma coisa aqui, olha. Aconteceu. Gama passou a fornecer matéria-prima para Zeta. Zeta, então, compra matéria-prima de Gama. Relação intercompanhias. Quando eu vou calcular o MEP, eu tenho que identificar se no ativo da controladora tem algum material que ela comprou da controlada. Se tem esse material, eu tenho que expurgar o lucro que a controlada teve nesse material para que não fique duplicada a minha equivalência patrimonial. Por quê? Eu vou trazer a equivalência com o lucro que a investida teve e lá no meu estoque tem um material com o lucro que a investida teve, ser duplicado. Então aqui, olha, somatório, PL anterior mais lucro do ano, 10.319. O que que eu vou fazer aqui, olha? Menos lucros não realizados. Quanto que é esse lucro não realizados? Olha lá. Constava não realizados. Estoque de Gama em Zeta. Aqui, ó, 810. Foi informado. Rentabilidade de Gama, 63,17%. Lucro não realizado. Esse número será expurgado para fins de equivalência patrimonial. Tá lá no Iseta, tem estoque de 810 que ela comprou de Gama. Não conseguiu passar para frente ainda, é não realizado. Gama tem rentabilidade de 63,17%. Significa que desse estoque de 810, 512 é lucro contido nos estoques quando o Gama vendeu. Isso aqui vai ser expurgado, olha, para fins de equivalência patrimonial. Base para o MEP, então, olha, ela é de 9.264. Novo percentual de Zeta foi para
78,33%. Olha lá. 9264, base do MEP, vezes 78,33, 7539. Investimento anterior. Esse aqui que está no meu razonete aqui, olha. 7,219. Equivalência patrimonial no ano, 320. Venho aqui, olha, usar de mais espaço aqui. Passou, já deu 9 horas, mais 1 minuto eu acabo. Investimento aqui, ó. MEP de 320. Lá no ganho do MEP, 320. Dividendos. Para X2. Gama manteve a mesma política, 60% do lucro após a reserva legal. Então, é 920 menos 5% vezes 60%. Dividendos de 524. A participação de Zeta, 524, ela tem 78,33%, compete a ela 410 e 78. 411 é o que ela vai receber dos dividendos. Tiro daqui do investimento, 411, reclassifico lá para dividendos a receber. Tá aí. 1 minuto de atraso. Vou salvar isso aqui. Voltamos aqui, então. Oi, Ana. Vou subir essa planilha. Foi um pouco rápido, porque o exercício é muito grande, mas foi legal, a gente conseguiu ver várias coisas, né? Vimos aí cálculo de dividendo, reserva legal, aquisição de investimento, ágio e sua amortização, variação na participação relativa e equivalência patrimonial. Vou encerrar por aqui. Temos aí uma semana, revejam o material, revejam a apostila, revejam os exemplos que são ofertados nas apostilas, na apostila e nos vídeos educativos, tá? É daquele formato que costuma ser cobrado em prova, né? E temos aí uma semana para tirar dúvidas. Boa sorte na prova de sábado. Torço para que vocês todos sejam bem-sucedidos e não fiquem para o exame especial. Ô, Ok, Daniel, gente? você consegue postar a Diga. gravação da aula 1? A aula não teve. Devido a problemas Ah, de tá. informática, não teve, tá? Entendi. É porque Foi- eu tive uma dúvida na planilha que você disponibilizou, né? Hum, E eu tava querendo tirar com você. Eu posso tirar lá nas minhas dúvidas? pode, não deve. Me manda um avo amanhã cedinho que eu respondo para você. Amanhã não, segunda-feira. Então tá bom. Tá bom? Obrigada, Deixa viu? eu correr aqui para outra aula, então. Obrigado, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, professor. Bom dia. Bom dia, até mais.